Se você gosta de nocautes brutais, momentos que deixam a plateia sem fôlego e que fazem os comentaristas falarem, que isso, meu amigo, então você está no vídeo certo. Hoje, vamos conferir o top 10 melhores nocautes do UFC. São golpes tão espetaculares que até os adversários devem ter acordado pensando, ok, isso foi impressionante, mas por que logo comigo? Bora lá porque o show já vai começar. Justin Gaethje vs James Vick. Justin Gaethje, conhecido como o dono do caos, inaugurou nossa lista enfrentando James Vick no UFC Fight Night 135. Gaethje, famoso por seu estilo de luta explosivo, encarou o Vick, que cometeu o erro de subestimar seu oponente. O resultado? Um nocaute avassalador. O momento decisivo veio no primeiro round, e não demorou muito para a luta se transformar em um verdadeiro espetáculo. Vick começou com uma abordagem estratégica, tentando manter a distância com jabs rápidos e chutes calculados, claramente tentando usar sua envergadura a seu favor. Mas enquanto ele seguiu o manual, Justin Gaethje decidiu reescrever as regras. Gaethje ignorou completamente a estratégia de controle de Vick. Ele avançava com a confiança de quem sabia que um golpe poderia resolver tudo. Foi então que aconteceu. Um overhand de direita absolutamente devastador encontrou o queixo de Vick com a precisão de um míssil teleguiado. O impacto foi tão brutal que Vick caiu no chão como se o interruptor tivesse sido desligado. Gaethje estava pronto para finalizar, mas não foi necessário. O árbitro rapidamente interrompeu, encerrando a luta e solidificando esse momento como um dos mais memoráveis da carreira de Gaethje. Esse nocaute foi uma declaração. Não importa o plano de jogo. Quando você enfrenta Justin Gaethje, a única coisa que importa é sobreviver ao furacão. Dan Hooker vs James Vick. O James Vick está de volta aqui, mas não exatamente da forma que ele gostaria. Desta vez, ele enfrentou Dan Hooker no UFC on ESPN, Dos Anjos vs Edwards. Se você acha que Vick aprendeu a lição contra Gaethje, bem, spoiler, não aprendeu. Dan Hooker mostrou por que é um dos lutadores mais perigosos do UFC. Desde o início, ele controlou o ritmo, frustrando o Vick com ataques calculados e uma postura impecável. Enquanto o Vick tentava se recuperar após sofrer com golpes iniciais, Hooker permanecia frio e calculista, aguardando o momento certo para agir. Com um cruzado de esquerda preciso, Hooker acertou o queixo de Vick em cheio, apagando-o instantaneamente. O árbitro interveio imediatamente, encerrando o combate para evitar maiores danos. Hooker celebrou de maneira contida, demonstrando respeito pelo adversário, mas não escondendo a satisfação de uma vitória expressiva. Esse nocaute foi um verdadeiro show de estratégia, técnica e paciência. Para os fãs, foi um lembrete de como o MMA pode ser imprevisível e emocionante, onde cada golpe tem o potencial de ser o último. Niko Price vs James Vick. James Vick mais uma vez, no UFC Fight Night 161, contra Niko Price. Nessa luta, Vick parecia ter se preparado para tudo, trazendo uma postura confiante e técnica que buscava manter o controle do octógono. Porém, no MMA, nada é previsível, e Niko Price provou isso de forma espetacular. No primeiro round, Niko Price parecia estar em uma posição desvantajosa, com as costas no chão e James Vick pressionando. Era uma cena que indicava o controle do adversário, mas Price mostrou que o MMA é uma arte de surpresas. De forma totalmente inesperada, ele desferiu um chute com o calcanhar a partir do solo, atingindo o queixo de Vick com precisão cirúrgica. O impacto foi devastador imediato, apagando o Vick antes que ele tivesse chance de reagir. Esse nocaute não apenas selou a vitória de Price, mas também garantiu seu lugar nos livros da história do UFC, como um dos golpes mais surpreendentes e impressionantes já visto no octógono. O chute de Niko Price foi um lembrete de que, no MMA, tudo pode mudar em um piscar de olhos. James Vick, infelizmente, se tornou o exemplo perfeito disso. Michael Chandler vs Tony Ferguson. No UFC 274, tivemos Michael Chandler contra Tony Ferguson, uma luta que opôs dois estilos marcantes e dois dos lutadores mais carismáticos do esporte. De um lado, Chandler, conhecido por sua explosão e força física. Do outro, Ferguson, famoso por sua resistência quase sobre-humana e capacidade de absorver golpes como poucos. No segundo round, Michael Chandler protagonizou um momento icônico do UFC, que ficará para sempre gravado na memória dos fãs do MMA. Com uma postura firme e olhar fixo no alvo, ele desferiu um chute frontal impecável que encontrou o queixo de Tony Ferguson de forma avassaladora. O impacto foi tão devastador que Ferguson caiu instantaneamente, deixando claro o poder e a precisão do golpe. Chandler demonstrou não apenas força, mas também uma técnica refinada e uma leitura perfeita do momento certo para atacar. Esse nocaute foi rapidamente reconhecido como um dos mais impressionantes da história do UFC, consolidando a reputação de Chandler como um dos lutadores mais perigosos e habilidosos da atualidade. Esse nocaute é um verdadeiro símbolo do que o UFC representa, uma combinação magistral de técnica, força e precisão. É o tipo de golpe que muda o curso de uma luta e deixa uma marca na história do esporte. Josh Emmett vs Ricardo Lamas. Josh Emmett contra Ricardo Lamas, no UFC on Fox 26, mostrou o poder devastador que um único golpe pode ter no MMA. No primeiro round, Josh Emmett mostrou porque é considerado um dos maiores finalizadores do MMA. Com um gancho de esquerda devastador, ele acertou Ricardo Lamas com uma precisão que parecia coreografada. O impacto foi tão brutal que Lamas caiu imediatamente, sem qualquer chance de defesa. Esse golpe não só garantiu a vitória de Emmett, mas também provocou uma reação mista na arena. Enquanto alguns gritavam em euforia, outros ficaram em silêncio, chocados com a força e a velocidade do golpe. Foi uma lembrança poderosa de que, no octógono, um momento de descuido pode ser decisivo. Esse nocaute reafirmou o nome de Emmett como um verdadeiro especialista em golpes fulminantes. Se você tivesse que escolher entre levar um soco do Emmett ou enfrentar uma chuva de granizo, escolha a chuva. Pelo menos ela não vai te apagar. Josh Emmett vs Michael Johnson.
Josh Emmett ataca novamente, desta vez contra Michael Johnson, no UFC on ESPN, Barbosa vs Gate. Johnson controlou boa parte da luta, mas esqueceu uma regra básica do MMA. Contra Emmett, não existe zona segura. Durante boa parte do combate, Michael Johnson conseguiu manter uma boa performance, usando sua movimentação ágil para evitar os ataques pesados de Emmett. No entanto, ao se aproximar do final, Emmett encontrou uma brecha na defesa de Johnson. Com um movimento rápido e preciso, ele desferiu um overhand de direita devastador, carregando não apenas força, mas também uma leitura impecável do momento exato para agir. O golpe atingiu diretamente o queixo de Johnson, que caiu imediatamente, sem chance de reação. O impacto foi tão forte que até o som ecoou pela arena, destacando a potência por trás do soco. Esse nocaute, além de ser um exemplo claro da força bruta característica de Emmett, mostrou como o time e a precisão podem ser tão decisivos quanto a força no octógono. É o tipo de momento que mantém os fãs na ponta da cadeira, lembrando a todos que no MMA tudo pode mudar num piscar de olhos. Jiri Prochazka vs Volkan Ozdemir. Jiri Prochazka faz sua estreia no UFC 251 contra Volkan Ozdemir. Com seu estilo excêntrico e guarda baixa, muitos pensaram, esse cara vai ser destruído. Jiri Prochazka provou que a melhor defesa pode ser um ataque ousado e imprevisível. Desde o início da luta, ele chamou a atenção com sua postura pouco convencional, mantendo a guarda baixa e executando uma movimentação que mais confundia do que seguia qualquer padrão. Ozdemir tentou impor seu jogo com golpes potentes e diretos, mas Jiri, com esquivas rápidas e um controle incrível do espaço, frustrou o adversário em várias ocasiões. O ponto alto veio no segundo round. Prochazka lançou uma sequência explosiva, combinando com um cruzado de direita que atingiu o queixo do Ozdemir com uma precisão cirúrgica. O impacto foi imediato e devastador, derrubando o Volkan no ato. Foi o tipo de golpe que define carreiras e deixa espectadores boquiabertos. Esse nocaute não foi apenas uma vitória, foi uma declaração que Jiri Prochazka é um lutador único, capaz de reinventar o jogo dentro do octógono. Ele mostrou que sua chegada no UFC era muito mais do que uma estreia, era o início de uma nova era para a divisão. Jiri Prochazka vs Dominic Reyes. No UFC Vegas 25, Jiri enfrentou Dominic Reyes em uma luta que parecia mais um vídeo de melhores momentos do que um combate real. Jiri Prochazka brilhou intensamente, protagonizando uma das finalizações mais icônicas da história do MMA. A luta começou com um ritmo frenético, com ambos trocando golpes duros e mostrando suas habilidades. Reyes conectou combinações precisas, enquanto Jiri, fiel a seu estilo imprevisível, manteve a pressão constante, testando a resistência do adversário. No segundo round, a intensidade só aumentou. Reyes buscava retomar o controle da luta, mas Jiri parecia sempre um passo à frente, antecipando os movimentos e criando ângulos inesperados. O momento decisivo veio quando Prochazka executou um cotovelo giratório espetacular. Com a precisão milimétrica, o golpe acertou em cheio o queixo de Reyes, que caiu instantaneamente, apagado antes mesmo de atingir o solo. Esse nocaute não apenas garantiu a vitória de Jiri, mas também reforçou sua reputação como um dos lutadores mais criativos e perigosos do UFC. Foi o tipo de nocaute que entra para a história, deixando fãs e especialistas sem palavras, diante da genialidade e coragem de Prochazka no octógono. Jamal Hill vs Johnny Walker. No UFC Vegas 48, Jamal Hill enfrentou Johnny Walker em uma luta que gerou grandes expectativas. O confronto prometia ser explosivo, com ambos buscando se afirmar como forças dominantes na divisão. Desde o início, Hill demonstrou uma postura sólida e muito paciente, estudando cada movimento de Johnny Walker com atenção. A luta começou com ambos os lutadores trocando golpes estratégicos, mas Hill rapidamente assumiu o controle com sua movimentação calculada e ataques bem colocados. Após medir cuidadosamente a distância, Hill desferiu um cruzado de direita devastador, atingindo Walker com uma precisão calculada. O impacto foi tão intenso que Walker caiu de forma dramática, dando a impressão que sua conexão com a luta havia sido interrompida. Esse golpe não apenas garantiu a vitória, mas também destacou sua visão estratégica e a habilidade em criar movimentos decisivos no octógono. Jamal Hill provou ser um lutador que combina técnica e inteligência, consolidando-se como uma presença dominante e respeitada na divisão. Matt Brown vs Diego Sanchez. No topo da lista, temos Matt Brown enfrentando Diego Sanchez no UFC Fight Night 120, em uma luta que entraria para a história pelo impacto de um único golpe. Desde o início, Matt Brown demonstrou sua superioridade no octógono, técnica e uma postura intimidadora. Com movimentos calculados e golpes certeiros, ele obrigou Diego Sanchez a recuar e assumir uma postura defensiva. Desde os primeiros instantes do combate, Brown controlou o ritmo da luta com maestria, ditando cada troca de golpes e se posicionando de maneira estratégica para impedir qualquer tentativa de reação de Sanchez. Após pressionar Sanchez na grade, Brown percebeu um pequeno descuido e não desperdiçou a oportunidade. Com uma cotovelada devastadora, ele acertou o queixo de Sanchez com precisão cirúrgica. O impacto foi tão brutal que Sanchez caiu instantaneamente, apagando antes mesmo que o árbitro pudesse intervir. Esse golpe não apenas definiu a luta, mas também reafirmou porque Matt Brown é um dos finalizadores mais temidos do UFC. Anos depois, fãs ainda lembram com admiração desse momento icônico. E chegamos ao fim do nosso top 10. Agora eu quero saber, qual desses nocautes foi mais impressionante pra você? E claro, se curtiu o conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo do UFC. Até a próxima e fique ligado, porque o show continua.